né? Só quem vive esse drama dentro de casa sabe como é difícil, né? Conseguir um tratamento, uma internação. Quantos e quantos casos nós mostramos aqui esse ano, né? Casos de mães que foram ameaçadas, mães que foram agredidas, porque os filhos queriam o quê? Dinheiro para comprar as drogas. E aí chega nessa época do ano, as famílias sofrem ainda mais. Vamos então entender os motivos? Participa com a gente. No nosso estúdio eu recebo Gisélia Freitas, que é psicóloga. Obrigada, Gi, pela sua participação. Uma boa tarde. Márcio da Vitória, gente, que tem um projeto social que ajuda muitos dependentes químicos. Quantas e quantas famílias já foram acolhidas também. Obrigada, pastor, pela sua presença. E a Cláudia Miranda, que é uma super mãe, que fez e faz de tudo para o filho sair dessa vida e tá dando certo, né? Recentemente ele acabou de passar por uma clínica de reabilitação, não é isso, Cláudia? Boa tarde, Roberta. Boa tarde, obrigada pela sua presença. Boa tarde a todos. Sim, recentemente, tem mais ou menos 2 meses e meio, ele passou por uma clínica, né, um projeto, ficou 45 dias. E ele mesmo procurou e veio falar, eu preciso de ajuda, admitiu que era uma pessoa doente e precisava de ajuda. Foi quando eu achei esse projeto, ele ficou lá 45 dias, ele falou, mãe, eu acho que eu estou pronto. Eu falei, você não está pronto para sair ainda. Ele falou, mas eu quero sair, eu não consigo ficar muito tempo aqui. Eu falei, tá bem, você quer sair? Você vai sair, mas você vai continuar seu tratamento fora daqui. Aí ele aceitou. Aí ele saiu, aí eu conversei com ele também que não daria para ele ficar na minha casa, né? Aí eu tenho minha irmã, graças a Deus, agradeço muito a ela, o esposo dela, o filho dela, né? Que me ajudou a acolher ele na casa dela, que é na roça, no interior, né? E que ele está lá. Lá ele não tem. Se ele tem a vontade de usar, ele tem com que distrair a cabeça, porque tem um cafezal para olhar, um bananal, vai fazer a plantação dele, que está começando agora a se interessar pelo serviço da roça, né? Está lá interessado, está plantando para colher daqui uns dias, está fazendo tudo lá na roça. E tem como distrair a cabeça. Vai na casa de um primo, que também é lá da roça, pega uma moto, vai para... Sempre na roça, nunca na cidade. Porque na cidade a gente sabe que é um gatilho para essas pessoas que estão querendo sair. Passou pelo projeto, veio para casa, se continuar aonde mora, é um gatilho para voltar, porque sabe aonde que tem tudo, aonde que é o lugar mais fácil, as pessoas certas para entregar, local para entregar. Aí eu agradeço muito que minha irmã, mandar um abraço para ela, Claudilene, que aceitou ele lá e está lá com ela até hoje, graças a Deus. E está sendo uma ajuda para ela também, né? Porque ela trabalha, ela é professora e ele fica em casa, ajuda a fazer uma comida, a cuidar de uma criança, a cuidar de um animal. Ocupa a mente, né? Ocupa a mente. Ajuda minha mãe, ajuda meu pai. A gente está vendo aqui o depoimento de uma mãe que sabe da importância, que foi junto com o filho, né? Sabe da importância de uma clínica de reabilitação. Sim. Nesse processo, né? Uhum. Para vencer, para superar essa fase, esse momento. E ela contou um detalhe muito importante, que é preciso ter essa rede de apoio, seja da clínica, seja da família. Sim. E que a gente precisa, de fato, dessa estrutura, né? É o primordial, senão não consegue. E a rede de apoio é familiar, é social, é relacional, é de amigos. E a clínica é importante quando tem um outro, quando tem uma estrutura, pessoas profissionais, especializadas, que já têm, assim, essa rotina, que já entende, sabe falar a língua. Às vezes a família quer ajudar de forma caseira, internamente, começa a orar, começa a conversar, fala, mas não é falta de amor, mas não é isso, é uma reação química. É algo que é inerente, a família fala, o que eu fiz? Não é que fez alguma coisa, né? O mais importante nesse momento é deixar de lado a culpa, apoiar e buscar profissionais, buscar pessoas e espaços profissionais e especializados nesse tipo de tratamento. E, claro, o amor continua, o apoio continua da família, a estrutura tem que continuar, mas saber que existe uma limitação. Até aqui eu posso ir enquanto mãe, enquanto pai, enquanto marido, enquanto mulher. Daqui para frente eu preciso de uma pessoa especializada. Márcia, a Gisélia tocou num ponto importante, porque geralmente, inicialmente, as famílias tentam né, ajudar de uma forma mais caseira. Só que às vezes vai vendo que isso é muito além do que a pessoa pensa e aí depois então parte para a busca de ajudas, né, em projetos sociais.
Como que essas mães, como que esses dependentes químicos chegam? Qual que é o estado emocional deles? Eles pedem por essa ajuda? Sim, Roberta, a maioria da família, dos familiares procuram em primeira mão ajudar da forma que eles conseguem. Então, dependendo do grau, da dicção que aquela pessoa está, aí eles procuram ajuda de pessoas que são qualificadas a esse serviço, porque é um trabalho terapêutico muito, assim, de uma forma bem, como pode dizer assim, regrada lá dentro, né? Porque as comunidades terapêuticas, elas têm regras lá dentro. Então, ensinam o quê? Trabalhar o caráter, o afastamento das drogas e a formação do caráter, porque a droga destrói o caráter do sujeito. Qual que é a diferença do tratamento, digamos assim, que a mãe pensa, a família pensa que está dando em casa, para o tratamento que é oferecido numa clínica de reabilitação? É exatamente sobre isso, a disciplina, a regra, a conduta de vida, porque muitas das vezes eu já conheci casos que mães, para ajudar o filho não morrer e não sair de dentro de casa, ou mãe ou pai ia lá e comprava droga para o filho usar, não, pelo menos usando dentro de casa, não vai correr o risco dele morrer. Já a comunidade terapêutica, a casa de recuperação, a casa de reabilitação, seja lá o nome que for dada, ela trabalha dentro de uma conduta disciplinar. Então ela ensina ao interno, a gente trata eles como alunos lá, né? A gente fala alunos porque eles estão aprendendo a viver novamente. Então o aluno em tratamento, dentro de um instituto desse, ele vai aprender a ter disciplina, ele vai aprender a lutar contra isso. Ele vai aprender a lutar, a abstinência, as fases, os processos, né? Já a gente quer, inclusive, saber como que está essa demanda agora nessa reta de final de ano. As festas estão chegando e a gente sabe que isso pode se tornar uma porta de entrada, né, para casos aí de reincidência. Agora, antes, Cláudia, você passou por esse processo achando que, como mãe, você daria conta de trazer o seu filho de volta? Trazendo ele para dentro de casa, como teve 3 recaídas, né? Ele dentro de casa, eu fosse conseguir, conversando com ele, as outras pessoas, conversando com ele, a gente achou que fosse dar conta, né? Só que, tipo assim, ele falava também que ele conseguia. Só que chegou no final, ele falou, eu não consigo, em casa eu não consigo. Foi quando ele passou pelos esses 45 dias, que ficou lá, saiu de lá, ele tá no acompanhamento, ele vai numa psicóloga toda semana, na Rede Abraço, né? Que eu falei, você vai vir. Lá onde ele está, tem essa estrutura ou ele precisa vir para a cidade? Não, ele precisa vir para a cidade. Ele precisa ir lá na roça não tem nada, né? Então ele vem para a cidade, ele vem para a Rede Abraço, que é aqui em Vitória, vai lá, faz a sessão dele, chega em casa, chega em Cariacica, já sobe direto para a roça de novo. Quer dizer, na cidade ele está ficando muito pouco tempo. Até mesmo por ele mesmo. Às vezes ele chega na minha casa, na casa onde eu moro, fala, eu não consigo mais ficar muito tempo aqui, eu tenho que ir para a roça. Ele começa a reconhecer os limites, Isso, né? Eu acho que sim, que ele já reconhece. Preciso subir, aí tem uma carona, a minha irmã passa lá em casa, leva ele, ou ele pega o ônibus e vai para a roça. Gisélia, sozinho, é possível? Muito difícil. Tá? Porque mexe com o sistema todo nervoso, com a química, existe uma dependência, né, efetiva e afetiva, né, dessa droga, dessa substância, aumenta. É lógico que existem casos, mas tem que ter uma força de vontade muito grande, um controle, uma inteligência emocional, mas ele é boicotado e sabotado todo o tempo pelo próprio cérebro, que quer aquele processo de recompensa, de prazer, que foi muito estimulado, e se estava usando há muito tempo, ficou muito tempo sendo usado, é cada vez mais difícil. Se for bem no início, Roberta, ainda dá. Bem no início, foi orientado, falei, poxa, não tem que sair disso, não vou continuar, eu sei que a consequência é grande. Depois de um tempo, é muito difícil, né? E a família, ela tenta, às vezes, ser afetivo demais, para a família ser muito afetivo, pode ser prejudicial no sentido que ele precisa de um corte, né? Como ele disse, condicionado, uma rotina, algo mais duro, né? Dentro de uma clínica, ninguém vai levar, vai ajudar, passar a mão na cabeça. Existe um tipo de afeto, mas mais profissional. A pena dos pais, a dó de não querer ver o filho sofrendo, às vezes é maior. Tem um comentário aqui do Pablo Luiz Ribeiro. Ele diz, boa tarde, sou do bairro Bonfim. Há 2 anos eu aceitei voltar para Jesus, larguei as drogas da noite para o dia
e nunca mais usei. Perdi 9 anos de trabalho por justa causa, mas graças a Deus tenho tudo de bom e do melhor. Que bom, Pablo. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. A Glaucia Scarpino também diz, se o dependente não quiser ajuda, não adianta de nada a internação. Gisele, o que explica isso, né? Alguns conseguem, são raros os casos e a gente vê que a grande maioria realmente precisa sim de uma internação, mas um outro caso a gente vê que... É a predisposição, a inteligência emocional, comportamental, tem a ver com a questão educacional também, mas não tem nada a ver com status social. Isso acontece em qualquer sistema, em qualquer idade, em qualquer religião, em qualquer família, né? Então não tem a ver, mas tem que ver com a predisposição. Pessoas que já têm o autocontrole, uma inteligência emocional, um poder de autopercepção maior, ela tem esse controle. Agora tem pessoas que já têm, são mais fragilizadas. E vem com seus estigmas, suas dores, seus medos, que a droga, na verdade, é um companheiro desse buraco que a pessoa tem. Então, se já tem questões pessoais que não foram trabalhadas e ela tenta se salvar com a droga, aí o domínio é muito maior do que aquele que foi por curiosidade, foi apenas por um simples ato de rebeldia, que não tem aquela carência, aquela lacuna, aquele vazio que está sendo tão prazeroso ser preenchido com a droga. Olha só o comentário da Joelma Santos. Meu irmão, através também de uma clínica, se libertou do vício. Hoje ele abriu sua própria loja, estamos muito felizes por ele ter saído desse vício que só destrói vidas. E o caso, então, do irmão dela passou, sim, por uma clínica, né, de reabilitação. Quais são os trabalhos que são realizados para evitar a recaída, pastor? Como é que funciona isso? A pessoa faz parte do projeto, ela sempre frequenta, ela continua frequentando eternamente? Como que funciona? Então, é um processo, né? No nosso caso, a gente trabalha, é um processo de gestação de 9 meses. Os primeiros 3 meses, a gente trabalha para aquela questão da desintoxicação, do afastamento da pessoa com o contato à droga. E é por isso que ela fica completamente confinada dentro do espaço que a gente tem numa área rural. É muito importante isso, estar sempre afastado da urbanização, né? Longe de movimentos, de pessoas e até mesmo dos hábitos antigos, né? Exatamente o que a Cláudia falou do filho dela, né? Disse, né? O afastamento dos hábitos antigos é o primeiro passo, um dos passos principais para ele poder ter essa mudança. Então, os 3 primeiros meses a gente trabalha para afastar ele das drogas. É o trabalho só com essa visão de afastamento das drogas. Ali a gente trabalha através da palavra de Deus, que é fundamental, a terapia, a psicanálise, a psicologia, que temos alguns parceiros que vão lá dar atendimento, a psicanálise pessoal, que a gente trabalha o comportamento humano deles, a terapia ocupacional, que é fundamental, porque a ocupação vai tirar ele da ociosidade nesse tempo, principalmente nos primeiros 15 a 20 dias, que é o tempo que a abstinência bate um pouco maior, né? Então, é o momento que a gente tem... Inclusive, os primeiros 15 dias, eles ficam sem contato com a família e sem visita. Os primeiros 15 dias. Por quê? Para não acionar gatilhos. Isso tudo leva um tempo, então, de 9 meses, né? Isso, exatamente. Perfeito. Olha só, o terapeuta Kleber Serrano, ele faz um alerta para o aumento do consumo de drogas nessa época agora de fim de ano. Vamos ver. Bom, Roberta, de fato nós estamos vivendo uma época muito complicada com relação ao consumo abusivo e compulsivo de substâncias psicoativas. Obviamente, quando chega os períodos de festa, como vai chegando agora final do ano, até o carnaval, esse consumo aumenta, né? O consumo de álcool e de outras substâncias psicoativas, as cocaínas, as sintéticas, os cracks, e isso faz com que haja uma demanda muito grande, uma busca muito grande de internação, mais por parte da família que entra em desespero e não do próprio usuário. E aí as instituições não têm como atender. No nosso caso, por exemplo, hoje eu tenho 48 leitos disponíveis, mas apenas 4 para ser usado, né? No caso, 48 leitos no total e só 4 disponíveis. Agora imagine as outras instituições com 25 leitos, com 30 leitos, eles realmente não têm vaga, já faz um bom tempo. Quando chegar no final do ano vai intensificar. E eu acredito que toda essa demanda também vai porque não existe um trabalho preventivo. O eixo preventivo e o eixo reinserção social se trabalha muito pouco dentro da dependência química. Preventivo, o que nós poderíamos fazer? Palestras nas escolas, contato com pessoas nos terminais,
Fazemos também palestras nas comunidades, tudo isso para conscientizar o perigo que nós estamos vivendo com relação ao uso de drogas, especialmente nos nossos jovens. Obrigada, Kleber, pela sua contribuição, viu? Márcio, quem geralmente procura, já que há uma grande demanda nessa época do ano, é quem? É o próprio usuário ou é a família dele? É muito balanceada essa procura. Em um certo número é a família, outros é o próprio que procura ou pede a família para procurar, porque é o momento que ele chega ao esgotamento, que ele mesmo já não está suportando mais a situação do vício que ele já está vivendo. Ou ele mesmo procura, ou ele pede algum familiar para procurar, né? No nosso caso lá também, a maioria é que ele próprio procura e pede à família para buscar uma vaga para esse processo de tratamento. Cláudia, nessa época do ano, você como mãe, como é que fica? Existe de fato essa preocupação? Sim, existe sim essa preocupação. Hoje, eu vou dizer, esse ano, não vou ter tanta essa preocupação, porque ele está na roça, lá é tudo mais difícil, tudo é mais difícil. Mas se estivesse na cidade, com certeza, existe muita essa preocupação, porque todo lugar, a gente está na cidade... Os convites chegam, né? Todo lugar os convites chegam, e mesmo se o convite não chegar, sabe aonde encontrar, aonde que é fácil de encontrar, entendeu? Então, até hoje, quando ele vem para Cariacica, eu fico assim meio com aquele pé atrás, sabe? Fica com medo, fica aquela coisa, meu Deus, será que vai dar acontecer? A gente fica com aquela cisma, entendeu? Até hoje. É o coração de mãe, né? O coração da família fica o tempo inteiro tentando proteger, blindar e vigiar. Vigiar, isso aí. Gisélia, para a gente finalizar, aquela mãe que quer ajudar o filho nesse processo de internação, às vezes ele não quer, faz diferença o dependente querer? Nossa, com certeza, é se implicar, né? Ele começa um processo de cura ali, quando ele diz sim, né? Então, um passo, né? O desejo, porque aí os tratamentos, né? O processo, ele fica mais fácil, o relacional, ele se implica nas ações, nas atividades, ele se implica ali no trabalho, né? Manual, ele se envolve e aí o retorno é mais rápido, senão vai com resistência. Tem que ir de qualquer jeito. A família, quando vê que existe um limite, ela tem que ir. Mas, se ele aceitar, é muito mais fácil. Tá certo, gente. Agradeço imensamente a participação de vocês e que seu filho, todas as vezes, seja motivo de orgulho na sua vida, Cláudia. Obrigada. Tá bom? Obrigada, Márcio, também. Obrigada, Gisélia.